Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão relativa à análise sintática. Vamos ao enunciado. No trecho, o ator estava cercado de fãs. Quanto à função sintática de fãs, o termo é classificado como... Primeiro ponto, quais são as possíveis classificações nesse contexto? Só são duas. Eu só posso classificar o termo como complemento nominal ou agente da passiva. Por quê? Vamos lá. Essa estrutura estava cercado pode ser interpretada de duas formas. Eu posso pensar que se trata de um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Depois haveria um complemento nominal desse predicativo do sujeito. É uma possível estrutura. Ou posso pensar nesse conjunto estava cercado como uma locução verbal no particípio, que indicaria um tempo composto. Agora, como eu retifico essa classificação? Vamos nos atentar à definição de cada um dos termos. Do complemento nominal primeiro, depois do agente da passiva. O que é o complemento nominal? Complemento nominal é o termo integrante que completa o sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. E ele tem um valor passivo, ele denota passividade. Quando você estuda os termos integrantes, há o objeto indireto. Eu preciso de casas, é um exemplo. Eu tenho um valor passivo, Dá para perceber isso. O complemento nominal atua da mesma forma, só que o termo que o exige não é um verbo, e sim um nome. Um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Como eu disse, o complemento nominal carrega essa ideia de passividade. Agora, o que é o agente da passiva? O agente da passiva também é um termo integrante, mas qual a definição base dele? Eu acho que o método mais simples de você identificá-lo é usar aquele mnemônico. O sujeito da ativa é o agente da passiva. Agora, o que isso significa? O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo muito simples para que fique claro. Eu vendi o carro. Eu tenho uma voz ativa, correto? Agora, quando eu inverto esse período, como eu transponho ele para a voz passiva analítica, como fica? O carro foi vendido por mim. O que aconteceu? Esse eu, que era o sujeito da voz ativa, se tornou o agente da passiva. Perceba que houve uma mudança do pronome pessoal do caso reto, ele se transformou em um pronome oblíquo tônico. Por quê? Por causa do intermédio da preposição por. Após preposições, empregar-se-á o quê? Um pronome oblíquo tônico. Dito isso, vamos analisar a estrutura. Qual vai ser o fator que vai ratificar a classificação? Essa possibilidade de inversão. Se houver um valor ativo, se o defans praticar a ação verbal, for agente da ação verbal, eu vou ter um agente da passiva. Como o próprio nome diz, é o quê? Ele é o agente da passiva. Agora, quando eu inverto a frase, eu não posso dizer os fãs cercavam o ator. Eu posso dizer, E eu estou fazendo essa transposição de forma correta, por quê? Porque quando você tem um período na voz passiva e você vai transpor para a voz ativa, esse período na voz passiva tem dois verbos, Então, sempre faça essa estrutura. Quando eu tenho dois verbos na voz passiva analítica, eu vou ter um verbo na voz ativa. Se eu tenho três verbos na voz passiva analítica, eu vou ter dois verbos na voz ativa. E vice-versa. Da ativa para a passiva, aumenta um verbo. Da passiva para a ativa, você diminui um verbo. Então, se eu digo os fãs cercavam o ator, há sentido e coerência? Os fãs estão praticando aquela ação de cercar o ator. Então, eu só posso classificar o termo como o quê? Como agente da passiva, porque ele está praticando a ação verbal. Ele não tem aquele valor de passividade no contexto. Então, a classificação do termo é bem simples, Eu tenho um agente da passiva. Lembrando que as estruturas são diferentes, Como eu tenho agente da passiva, esse estava cercado é considerado uma locução verbal, Com o verbo auxiliar estar, Ele está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. E eu tenho o verbo cercar, que está em sua forma nominal, Ele está no particípio. Então, eu tenho essa locução verbal e depois eu tenho o defans, que atua como agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva ele pode ser regido tanto pela preposição por, que é a preposição mais comum, quanto a preposição pura de,
Então, essas duas preposições podem aparecer numa estrutura de agente da passiva. Já o complemento nominal, ele tem uma flexibilidade maior. Ele pode ser regido por diversas preposições além dessas, né? Como a preposição a, preposição sobre. Então, há uma gama de possibilidades em relação das preposições essenciais. Mas o agente da passiva tem que se atenuar a essas duas preposições. A mais comum, por, e a menos comum, de. Então, o gabarito da questão aí é a letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.